Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez por aqui, eu, professor Paulo Mendes, né? Você que está aí do outro lado, que é sempre um prazer ter a sua audiência. Eu vou tratar hoje da Organização das Nações Unidas, né? Então deixa eu já deixar um recadinho aqui específico. Eu estou gravando essa aula muito em decorrência do fato de que este é um conteúdo que eu estou tratando com os meus alunos do nono ano na escola em que eu trabalho. E aí, assim, sempre tem aquela situação em que, né, você está em aula, você explica, você resolve, comenta uma coisa ou outra, mas eventualmente fica faltando, né, aquela atenção, fica faltando aquele item básico para quem está do outro lado, né, possa compreender melhor. Aí resolvi gravar, então para você que é meu aluno, vou deixar aqui uma dica, hein? Se você assistir esse vídeo e não deixar um comentário aí no vídeo, eu vou ficar bem chateado. E para você que está chegando agora, está participando comigo aqui, é sempre um prazer te ter aqui e será um prazer também, né, ler o seu comentário. Então vamos lá, o que eu vou abordar nesta aula? Vou tratar da Organização das Nações Unidas, um pouco do histórico que leva o mundo a criar a ONU, tá? Como a ONU funciona na prática, então quais são os órgãos deliberativos da ONU e, né, de algumas agências especiais da ONU. A exemplo da Organização Mundial de Saúde, conforme está aí, né, do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, Acnur, Unicef, essa coisa toda. Qual é a minha intenção? Poder te ajudar a fazer aquela prova final agora, né? Para quem está no nono ano, por exemplo, e trabalha com um determinado sistema de ensino, vou dar um exemplo, sistema Anglo, por exemplo, né? O último conteúdo, ou um dos últimos conteúdos do nono ano em geografia trata da Organização das Nações Unidas. Mas vamos lá, ó. Primeira coisa que eu preciso saber, sem mais delongas, né? Então, se eu vou olhar as relações internacionais, tá? Presta bem atenção um pouco nessa historinha aqui, ó. As relações internacionais, se você entender cada país, né, daria para entender como sendo uma peça de um jogo de tabuleiro, talvez um jogo que pudesse se associar ou ser comparado mais facilmente seria um jogo de xadrez, né, onde cada peça tem uma função específica. Cada peça tem um tipo de movimento que ela pode fazer, não pode fazer todos. E cada peça tem uma importância fundamental dentro do jogo para se atingir aquele objetivo. Então, né, num mundo como o que nós conhecemos hoje, em que nós temos um grupão de países, né, as relações internacionais elas são basicamente o quê? A maneira como um país se relaciona com o outro, a forma, né? Então, cada país ao se relacionar com o outro ele tem objetivos distintos. Mas vamos dar uma olhadinha na história um pouquinho? Então, assim, ó, destacando contigo uma coisa importante. Então, até lá em meados do século XVII, olha só, né? A galera no mundo era meio que como os Vikings, como Game of Thrones, que eu acho que um monte de gente deve ter assistido. Vikings eu vi, mas Game of Thrones não. Então, até meados do século XVII, como é que se resolviam os conflitos? Guerra. Então você tinha um conflito, preparava para a guerra e ia para a guerra. Se ganhasse a guerra, resolveu o conflito. Se perdesse a guerra, também resolvia o conflito. Ok? Só que isto, né, tinha um problema específico. Você vai para a guerra, você pode morrer. E aí não me parece muito razoável. Então lá em 1668, em 1648, né, os países resolveram fazer o quê? Estabelecer aquilo que foi chamado de Paz de Westfália. Westfália é uma região da Alemanha. E aí, né, cria-se um marco nas relações internacionais. Qual marco? O reconhecimento do conceito de soberania para os países, né? Então aquela ideia de que um país é soberano sobre o seu território, pode decidir sobre as coisas, e, né, a questão da mediação. Então, né, é preciso que haja entre países ou entre regiões em conflitos, né, negociações, e alguém vai ter que mediar essas negociações. E aí a gente funda basicamente o princípio da diplomacia. Ou seja, eu vou negociar, faço um acordo e aí espera-se o quê? Que na prática todo mundo cumpra esse acordo. Só para lembrar que a Paz de Westfália não veio do nada, né? Ela vai por fim a uma guerra de 30 anos que já estava acontecendo na Europa, que tinha matado milhares de pessoas, que era uma guerra, né? Eu acho toda guerra sem sentido nenhum,
tá? Mas era uma guerra entre católicos e protestantes. Então vamos lá, buscando a cooperação entre os países ou entre as nações, um pouquinho depois, né, 200 anos depois basicamente, os países começaram a criar o quê? Organizações internacionais. Eu peguei dois exemplos aqui, né? A União Internacional de Telecomunicações e a União Universal dos Correios. Na prática, o que está dizendo lá, ó, criar organismos internacionais ou organizações internacionais para resolver problemas, problema das comunicações, problema da entrega, né, das correspondências e coisas do gênero. Mas aí, né, de 1648, vamos fazer uma passagem do tempo. Então, ó, o tempo foi passando, 1919, o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, né, aquelas potências que saíram vitoriosas da Primeira Guerra Mundial, elas se reuniram em Paris para negociar acordos de paz. E aí tem o famoso Tratado de Versalhes. Atenção, historiador, historiadora, que eventualmente vai passar por aqui. Assim, eu não quero fazer nenhum papel de historiador nem de historiadora. Por favor, eu só estou criando um contexto aqui para eu trabalhar com as relações internacionais. Esta imagem reproduzida, né, na realidade um desenho feito a partir da assinatura do Tratado de Versalhes, que aconteceu lá no Salão dos Espelhos, no Palácio, né, de Versalhes, que fica próximo a Paris. Então, nós vamos ter o que nesse Tratado de Versalhes? Vamos lá, quais foram os principais pontos acertados nesse tratado? Veja que eu estou colocando isso aqui para falar da Liga das Nações. E meu assunto, não desista, não saia daí. Meu assunto é a Organização das Nações Unidas, ok? Mas eu estou olhando aqui para a avó, talvez, da ONU. Tá? Então vamos lá, ó. O Tratado de Versalhes, que foi assinado em 1919, né, então ele encerra oficialmente a Primeira Guerra Mundial e ele, né, acaba estabelecendo punições, né, para a Alemanha. Então, entre os elementos que ficaram, entre os pontos-chave, né, que foram tratados em Versalhes, tem lá a cláusula de culpa de guerra, pela guerra. Então, a Alemanha foi considerada a única e total responsável pelo início da guerra. Então, teria que pagar lá pesadas punições. Tem que reparar a guerra, né? Como se fosse possível reparar a perda de vidas humanas. Mas vamos lá. Então a Alemanha foi obrigada a pagar indenizações aos países vencedores, principalmente França e Bélgica, né? Para reparar os prejuízos. Terceiro grande aspecto: restrições militares severas. Então foi imposto à Alemanha um desarmamento. Então o exército alemão ficou limitado a 100 mil homens, o recrutamento de novos soldados, né, foi proibido a posse de força aérea, submarinos, essa coisa toda que você já deve ter estudado e que eu não vou me ater muito aqui. Por quê? Porque o meu objetivo não é esse, meu objetivo é chegar na Liga das Nações e na ONU. Então vamos lá, ainda, né, perdas territoriais. A Alemanha perdeu cerca de 13% do seu território na Europa, além, né, das colônias ultramarinas. Então, devolveu Alsácia e Lorena para a França, né, teve que ceder territórios para a Bélgica, para a Dinamarca, né, e para a Polônia. E, né, para finalizar, a proibição de união com a Áustria. Portanto, assim, né, para evitar que houvesse um fortalecimento de um grande Estado germânico. E por fim, o Tratado de Versalhes também definiu a Liga das Nações. Então, olha só, olha, né, aquele princípio, aquela pontinha que vai dar origem depois, lá no século XX, né, que eu estou falando aqui, né, do século... na realidade eu já estou no século XX, perdão, eu estava no século XIX, XVI ali, falando sobre, né, a criação do Tratado de Westfália, século XVII, Westfália, 1648, né, e depois estou chegando aqui no século XX, né, fim da Primeira Guerra Mundial. Muito bem, sobre a Liga das Nações, né, então o que eu tenho que considerar? Né? Lembre-se que a palavra diplomacia eu destaquei agora há pouquinho. Então aqui, né, deixa eu me colocar no meio aqui, entre a diplomacia e a Liga das Nações. A Liga das Nações, né, eu vou ter que lembrar o seguinte: criada em 1920, né, e formada inicialmente por 42 nações.
E aí ela vai ter, né, na realidade ela vai ter o quê? Uma espécie de divisão de poder. Então ela vai ter uma assembleia, um conselho executivo e o secretariado. Eu não preciso destacar o que cada um vai fazer, porque não é meu objetivo também nesse instante. Embora sim, né, a assembleia é uma reunião de todos os membros, o conselho executivo são os países aí que vão ter maior poder nela, e o secretariado é quem vai estar, né, dando o apoio. A Liga das Nações teve como um de seus idealizadores o ex-presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, né, que era um cientista político. E o Woodrow Wilson, após o fim da Primeira Guerra Mundial, ele, né, passa a difundir ideias ou a defender a ideia de que o mundo, né, poderia resolver as suas pendências ou as suas discordâncias a partir das negociações. Então ele defendia uma maior transparência nas relações, a ideia de abolição das fronteiras econômicas entre os países e principalmente a redução dos arsenais, né, das armas dos países. Só que, olha que interessante, um dos idealizadores da Liga das Nações, o Woodrow Wilson, portanto ex-presidente dos Estados Unidos, né, ele idealiza isso, mas o Congresso dos Estados Unidos não aprova a entrada dos Estados Unidos na Liga das Nações. Portanto, né, alguns vão falar que o Congresso, outros vão falar que foi o Senado que vetou. Não importa. Mas então, ó, a Liga das Nações já nasce sem a presença de um grande país. E, portanto, né, nós já sabemos que assim, dentre os fatores que podem ser utilizados para explicar o fato de que a Liga das Nações não deu certo foi, né, a ausência dos Estados Unidos. Além disso, né, a falta de vontade política dos países membros em avançar nessa discussão, a política do colonialismo, ou seja, da dominação territorial adotada por vários países do mundo, né, dos países europeus principalmente, e na Alemanha uma mudança brusca na política, uma vez que lá nos anos 30 o Adolf Hitler vai assumir o poder, e a partir daí eu imagino que quem esteja me assistindo, né, já saiba, quer dizer, o nazismo ele vai tomar conta, né, da Alemanha, e a Alemanha vai desenvolver um novo projeto imperialista voltado para dominar o mundo. Aí você fala assim, pô, professor, você começou a aula falando de, né, cujo objetivo é falar da ONU, você já falou do Tratado de Westfália, você já falou, por exemplo, né, do Tratado de Versalhes, você está na Liga das Nações e a ONU. Bom, gente, vamos lá. Então, né, eu tenho este cenário pós-fim de Primeira Guerra Mundial. Aí o tempo vai passando. Falei de 1930, né? Lá em 1939, o que acaba, né, acontecendo? Acabamos tendo a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, efetivamente a ideia de diplomacia nesse desenho ou formato tal qual se imaginava com a Liga das Nações, né, ele não se efetivou. A diplomacia falhou. Então, em todos os momentos em que você tem uma guerra, né, logicamente que a diplomacia falhou. Bom, e aí então o que eu tenho, né, pós-fim da Segunda Guerra Mundial? Deixa eu me colocar aqui, ó, no centro. Nunca me imaginei, né, no centro da ONU, mas tudo bem, estou lá. O que eu estava dizendo? Ó, vamos voltar, né, para não perder o raciocínio. 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. O que leva o mundo a criar a ONU? A necessidade, obviamente, de impedir uma terceira guerra. Por quê? Porque, né, no fim da Segunda Guerra Mundial, recordando um pouquinho daqueles assuntos de história que você já estudou, né, lá no fim da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as armas nucleares. Então os Estados Unidos tinham bombardeado o Japão. Dia 6 de agosto, bomba atômica em Hiroshima. Dia 8 de agosto, bomba atômica em Nagasaki. Outros países, a exemplo da União Soviética, né, também fazendo a sua corrida armamentista. E aí nós iniciamos a Guerra Fria. Então, a Organização das Nações Unidas, ela surge exatamente neste cenário. Ou seja, num cenário em que havia a necessidade, né, muito urgente, de tentar garantir a paz mundial para se impedir uma guerra nuclear. Então, a partir de 1945, inauguramos um período que vai durar até 1991, que é chamada da Guerra Fria, ou da bipolaridade mundial.
Então, tem uma aula aí no canal a respeito de Guerra Fria. Se de repente você tiver a fim de assistir, vai me dar muita satisfação saber que você passou por lá, né? Tem uma de Guerra Fria tradicional e uma de Guerra Fria 2.0. Feito o merchan, vamos voltar. Carta de São Francisco, né? Lá entre maio e junho, né, de 1945, em São Francisco, 50 países, né, assinam a carta, e esta carta deu origem à Organização das Nações Unidas. Então a ONU, quando ela foi criada, né, ela é estabelecida com basicamente 4 objetivos fundamentais: defesa da paz ou garantia da paz, defender os direitos da pessoa humana. Então aí você fala, opa, já ouvi falar da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, né, de 1948, tal, aquela coisa toda. A ideia de buscar a igualdade ou de promover a igualdade de direitos para todos os povos e promover a melhoria do nível de vida, né, em todo mundo. Por quê? Estou falando de um cenário pós-fim da Segunda Guerra Mundial, estou falando de um cenário de destruição. Destruição na Europa, né, onde a guerra aconteceu, destruição na Ásia, por exemplo, no Japão, onde também tinha acontecido guerra, e obviamente, né, que pessoas com fome, pessoas da miséria, pessoas sem emprego, pessoas sem perspectivas, as possibilidades de uma nova guerra ou de uma tensão cada vez mais acentuada, né, são maiores. Muito bem, como é que funciona a ONU? Tá? Então a ONU foi criada e ela vai ser estruturada basicamente de uma maneira simples, né? Uma Assembleia Geral, então uma reunião geral dos integrantes ou dos países membros e, né, então a Assembleia Geral é como se fosse uma reunião de condomínio. Todo mundo é convidado, vai lá e participa, os assuntos são apresentados, você discute e vota, né? E tem o Conselho de Segurança. Só que quando a ONU foi criada, então vamos mudar aqui para podermos entender um pouquinho melhor isso. Então, ó, a Assembleia Geral, né? Deixa eu me colocar lá no meio da Assembleia Geral, eu aqui, ó, do ladinho, né, do português que hoje dirige a Organização das Nações Unidas, né, o Antônio Guterres. A Assembleia Geral, ela tem reuniões anuais, então uma reunião por ano, né, onde participam hoje os 193 países membros. E as decisões são tomadas por maioria de 2/3. Bom, votei, tal, tá lá. Ok? E além, né, além da Assembleia Geral, nós temos o quê? O Conselho de Segurança. Deixa eu me colocar aqui no meio de novo, ó. Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU, vale a pena ficar muito atento a isso. O Conselho de Segurança tem 15 países membros, né? 5 são permanentes e têm direito de veto das decisões da ONU. Então, os 5 permanentes estão aqui, ó, em vermelho. Deixa eu pegar aqui um apontador. Cadê você? Me dá aqui. Ó, vamos lá. Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China são aqueles países que são, né, os membros permanentes da ONU. E tem os chamados 10 membros rotativos. Bom, a ideia é dar uma certa, né, divisão, não é igualitária, mas uma divisão menos desigual do poder. Então, os países membros rotativos, eles podem ser eleitos a cada 2 anos, né? Então, nesse caso, ó, Europa Ocidental e outros. Então, tem Suíça e Albânia, né? Atualmente, ó, o Conselho de Segurança em 2023. Na América Latina e Caribe, tem o Brasil e o Equador, né? Os permanentes estão aqui, os 5 permanentes. Na África, né, o Gabão, Gana e Moçambique. Na Ásia e Pacífico, os Emirados Árabes Unidos e o Japão. E na Europa Oriental, Malta. Portanto, né, os 15 países. Lembrando que quem manda mesmo são esses em vermelho aqui. Então, o Conselho de Segurança, o que ele pode fazer, né? O texto está aí, ó. Ele pode investigar disputas e conflitos internos, ele pode recomendar soluções, né, visando acordos, ou ele pode adotar sanções. Sanções são punições, como, por exemplo, corte das comunicações,
das relações diplomáticas e até mesmo bloqueio econômico. Bloqueio econômico, embargo econômico, né? Restrições econômicas. A exemplo do embargo econômico que foi imposto em 1962 a Cuba, lá no contexto da Guerra Fria e lá no contexto da chamada crise dos mísseis. Mas isto é ótimo, né? Mas isto é assunto para um outro momento. Quem é que pretende entrar no Conselho de Segurança da ONU? Olha os candidatos aí a membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU com direito a veto. Lá na Ásia, o Japão. O Japão só tem um probleminha, né, para entrar. A China, como o Japão invadiu a China na década de 30 e a China é membro permanente do Conselho de Segurança, eu duvido muito que a China vá, né, permitir. A Índia, então eles falam, opa, Índia, né? O que a Índia tem contra ela? Nada, a princípio nada. Né? Ela só tem um problema básico que é o vizinho, chamado Paquistão. Por quê? Porque os Estados Unidos têm como principais aliados, ou como um dos principais aliados na região, né, nesta região do sul da Ásia, o Paquistão no combate àquilo que os Estados Unidos chamam de guerra ao terror desde 2001. Então o Paquistão aqui é importante para os Estados Unidos para monitoramento daquilo que acontece, principalmente com aqueles grupos chamados de terroristas do Afeganistão. Ok? Então a Índia tem esse problema. E o Paquistão e a Índia, né? Se a Índia for, o Paquistão vai virar para os Estados Unidos e falar assim, pera lá, né? Eu te ajudo aqui, eu te apoio, e agora na hora de levar para a ONU você não leva. Tá? No caso da Alemanha, bom, a Alemanha provocou 2 guerras mundiais, né? E tem uma questão, a Alemanha tentou dominar a Europa a partir do uso da força, não foi, ainda bem, né? Mas a Alemanha tem o maior poder econômico hoje na Europa, então a Alemanha, se você for ver do ponto de vista econômico, a Alemanha domina, né, a Europa. Quem é que não tem o mesmo poder econômico da Alemanha? A França. Só que a França, por outro lado, né, ela está no Conselho de Segurança. Então eu duvido muito que a França também, né, abra aqui um canal básico para a entrada da Alemanha. Brasil. Né? Aí você fala, opa, Brasil. O que o Brasil tem contra si? Né? Ou contra... qual seria o impedimento do Brasil para ingressar no Conselho de Segurança? Absolutamente nenhum. Né? Se nós formos pensar, tirando a Guerra do Paraguai, o Brasil não se envolveu em mais nenhuma, aquela coisa toda, né? Tem uma relação, e aí eu não estou brincando, tá? Para você que me conhece ou vive em cores, sabe que de vez em quando eu faço algumas coisas que eu estou brincando, mas nesse caso não estou. O Brasil, né, tirando a Guerra do Paraguai lá, é um país que resolve todas as suas pendências de forma diplomática, tem a sua importância regional e coisas do gênero. Só que, né, ter mais um membro permanente no Conselho de Segurança significa abrir a possibilidade de ampliar o número de países com poder. E você conhece alguém que tenha poder e que tenha, né, literalmente abandonado o poder, ou que tenha aberto mão dele? Eu não conheço. Ok? Então assim, o fato da entrada do Brasil no Conselho de Segurança daria um status diferente nas relações diplomáticas e geopolíticas para o Brasil, mas ao mesmo tempo abriria um precedente, né? Tem outros países aqui na América do Sul mesmo, né? A Argentina já vai falar assim, ó, por que não nós também? Tá? Então é isso, galera, ó, o que importa aqui, Conselho de Segurança é quem realmente toma as decisões da ONU. O Conselho de Segurança pode se reunir a qualquer momento, desde que haja uma convocação. O que é fundamental para você? Saber que ele funciona assim, ó. Tem 15 membros, 5 são permanentes e 10 são rotativos. Os 5 permanentes têm direito de veto. A ONU decidiu por alguma intervenção, por alguma ação. Aí alguém do Conselho de Segurança com direito de veto falou não, a ação está parada. E aí eu aproveitei para trazer aqui para você, ó, tá, alguns exemplos. De 1946 até 2020, vejam lá quem mais vetou, né? Quem mais vetou as ações da ONU. De 1950 até quase que o início dos anos 70, né, a Federação Russa, maior número de, né, vetos. Aí tem os Estados Unidos em alguns momentos aqui. Quando nós pegamos dos anos 70, vindo até os anos 90, nitidamente os Estados Unidos com um número maior de vetos, né? Embora tenhamos o Reino Unido aqui.
Quando nós chegamos dos anos 90 vindo para os anos 2000, né, aí vai ter aqui num primeiro momento a Federação Russa, depois os Estados Unidos, depois a China vai aparecer aqui, os Estados Unidos voltam, né, e por aí vai. Quando nós pegamos de 2010 até 2020, aí nós temos, né, algumas situações. Aqui eu não acabei não falando, né, nos anos 80 da França. Mas aí nós vamos ter assim, ó, em vermelho a China, né, com alguns vetos, a Federação Russa com vários vetos e, né, por fim, os Estados Unidos com alguns dos vetos. Mas é um pouco, para você que está aí, vamos tentar descontrair nesse assunto aqui que é sério. É mais ou menos aquela história daquele seu coleguinha que era o dono da bola e desceu para brincar, né? E de repente ele não foi escolhido para o time. E aí ele resolve botar a bola embaixo do braço e ir embora. É mais ou menos isso. Então você tem uma discussão séria para uma definição séria, né? Muitas negociações, um acordo desenhado ali, tudo bonitinho. Quando vai para a votação, né, um desses países vetam. E aí você tem que começar tudo de novo. Por isso, senhoras e senhores, meus queridos que estão aí do outro lado, diplomacia é muito importante, negociação é muito importante, mas é algo que muitas vezes é cansativo, né? Porque para você ter uma negociação, alguém sempre, alguém não, né? Todos os lados envolvidos vão ter que ceder em alguma coisa, porque se você entrar para uma negociação inflexível, você não está negociando. Tá? Então aí não existe negociação. Dito isso, vamos adiante aqui para não ficar muito longa. Né? Então, ó, agora a gente vai olhar para quê? Vamos olhar aqui, deixa eu me colocar de novo aqui, ó, bonitinho. Vamos olhar para os órgãos ou agências da ONU. Então a ONU foi criada inicialmente para defesa da paz mundial, promover a igualdade de direito entre os povos, né, garantir o direito dos países lá de se autogovernarem e promover o desenvolvimento econômico. E aí então, para isso ela precisava de um conjunto de organizações. Então, para a área econômica, a ONU tem dois organismos, o Fundo Monetário Internacional, já vou passar por eles, tá? Bonitinho, aqui é só para comentar. E o Banco Mundial, são organizações financeiras, mas com finalidades diferentes. Tem o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente. Tem duas organizações aqui, ó, a FAO e o FIDA, para Agricultura e Alimentação. Unesco e Unicef, né, para criança, adolescência, né, ciência, cultura, educação. Agência Internacional de Energia Atômica, para monitorar os projetos, né, de energia nuclear dos países, ou os projetos nucleares, para aqueles países com bomba atômica. Uma Corte Internacional de Justiça, um Tribunal de Justiça para julgar crimes de guerra. Uma organização de saúde, uma organização voltada para direitos humanos, uma organização voltada para refugiados. Então, o Acnud, né, para direitos humanos, o Acnur para refugiados. Uma organização voltada para o comércio internacional, né, a Organização Mundial do Comércio. Uma organização voltada para missões de paz, né? Então para pacificar alguns lugares, a exemplo da MINUSTAH, né? Que foi a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, que foi liderada pelo Brasil, diga-se de passagem. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pacificação, né? Estes são exemplos, né, de missões de paz da ONU no ano de 2014, olha, no Mali, no Saara Ocidental, República Centro-Africana, Darfur, na África, aí vamos voltar aqui, ó, Libéria na África, Costa do Marfim na África, República Democrática do Congo na África, Sudão do Sul na África, Burundi na África, Abyei no Sudão, também na África, e em outros lugares, né, região do Kosovo, na antiga Iugoslávia, no Chipre, aqui no Mar Mediterrâneo, no Líbano, no Oriente Médio, na Síria, no Oriente Médio, Índia e Paquistão, em relação a Caxemira, no Afeganistão, que é um país aqui da Ásia Central, em Jerusalém, portanto, na área Israel-Palestina, e no Haiti, que foi citado agora há pouco. Tá, beleza? Então, são só exemplos, gente, nada além disso.
Poxa, professor, tem que saber de tudo isso? Não, você tem que saber que as missões de paz aconteceram em vários lugares do mundo e o objetivo da missão de paz é já muito fácil, né? Tá indo para o lugar para tentar pacificar o lugar, para construir condições para que aquele lugar possa retomar a sua vida política, né, e retomar o seu processo de, né, reorganização, crescimento econômico, essa coisa toda. Indo adiante, então vou voltar aqui, ó, mais algumas organizações, né, da ONU. Guterres, vamos ficar juntinhos aqui, ó, eu e você, né? Então vamos lá, ó. Tem uma organização das Nações Unidas voltada para assentamentos humanos, né, que é o Habitat. Tem um escritório para redução de riscos, né, de desastres. Tem a Organização para o Desenvolvimento Industrial. Tem, né, uma organização que, junto com a Organização Mundial da Saúde, né, que é voltada para, né, região americana, então a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, mas que está associada aqui com a Organização Mundial de Saúde. Lembra da Organização Internacional das Telecomunicações, lá de 1800 e alguma coisa, né? Então, ó, tá aqui. O PNUMA, né, que eu já citei agora há pouco, a UNAIDS, que é o órgão das Nações Unidas, né, que desenvolve um programa conjunto sobre o HIV/AIDS, e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, tá certo? Então, assim, tem muitas organizações da ONU, mas vamos dar uma olhadinha, né, em algumas delas e como é que elas agem, tá? Que elas são importantes, nós reconhecemos, nós sabemos. Agora, o que que elas fazem, a gente vai estar olhando, né, a partir desse momento. Então aqui, ó, as organizações financeiras. Bom, os países podem ter problemas econômicos. Se eles podem ter problemas econômicos, né, qual é o papel do FMI? Então, o Fundo Monetário Internacional, né, é um órgão da ONU, que os países da ONU, né, são os integrantes. Então tem 151 países membros. Então o que faz o Fundo Monetário Internacional? Ele empresta dinheiro para os países, né? Empresta dinheiro para que os países possam fazer o quê? Para que eles possam financiar o seu comércio. Então vamos imaginar que eu preciso comprar, mas eu não tenho dólares para pagar lá a tal da mercadoria, né? Ele empresta dinheiro para aquele país que precisa estabilizar a sua moeda, então a moeda está muito desvalorizada, né? Aí vai emprestar dinheiro, e ele empresta dinheiro para aqueles países que precisam pagar dívida externa, por exemplo. Então o FMI, ele não empresta dinheiro para os países para que eles possam, por exemplo, investir em infraestrutura, investir em saúde, educação, moradia, essa coisa toda. Esse é o papel de outro órgão da ONU, chamado de Banco Mundial, tá? Então o Banco Mundial, por sua vez, né, nós vamos ter aqui, ó, ele também está sediado em Washington, nos Estados Unidos, né? Ele tem 189 países membros e ele vai, né, fazer aquilo que está aqui, ó, ajudar os países em desenvolvimento, né, na forma de concessão de empréstimos e créditos para que esses países possam financiar projetos. Então, projetos em educação, em saneamento, em modernização, vários itens. Esses dois organismos, vamos voltar? A sede da ONU está em Nova York, nos Estados Unidos. O Banco Mundial e o FMI estão, né, nos Estados Unidos, mas em Washington, a capital dos Estados Unidos. Então não ficam em Nova York, ficam em Washington. A partir daí, os outros organismos da ONU, em sua maioria, eles estão localizados na Europa. Vamos dar uma olhadinha aqui neles, por exemplo, ó. A gente vai dar uma olhadinha aqui na Organização Mundial, né, na Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, na Unesco, Unicef, Acnur, tal. Isso aqui não era para estar aqui, mas tudo bem, não tem problema não. Então, ó, na área de saúde, na área de alimentação, tem dois organismos, a FAO e o FIDA. Então, FAO, o que é? Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Está sediada em Roma, na Itália, tem 158 países membros. Ah, o número de países membros eu preciso saber? Não, você precisa saber que a ONU tem 193 países. Tá? Integram o sistema ONU 193 países. Nem todos os organismos da ONU, né, nem todos os países integram todos os organismos.
Então, a hora que eu chegar na Organização Mundial de Saúde, eu vou até te contar uma coisa que eu acho que você já sabe, né? Mas vamos deixar um pouquinho para daqui a pouco, que é o caso dos Estados Unidos terem pedido para sair dela. Então, qual é o objetivo da, né, FAO? É incentivar o desenvolvimento agrícola nos países para que eles possam produzir mais alimentos e para que eles possam reduzir a fome. Então a ideia é promover o aumento da renda, promover a produção de alimentos e reduzir a fome no meio rural e nas áreas urbanas também, obviamente, porque se você tem mais alimentos, né, há uma tendência do preço ser menor. Então é incentivar o desenvolvimento. Pegar, por exemplo, bons projetos que foram feitos num lugar e divulgar esse bom projeto em outro lugar. Qual é a diferença da FAO e do FIDA? O FIDA é o Fundo para o Desenvolvimento Agrícola. Então, né, a FAO, se ela vai organizar, se ela vai promover o intercâmbio, se ela vai ajudar os países, o FIDA, na realidade, ele vai ajudar, né, estruturalmente os projetos. Então é como se fosse assim, ele vai financiar projetos para que haja o desenvolvimento desses projetos voltados à melhoria na produção de alimentos. Então, ó, dois organismos para, né, alimentação, e eles são fundamentais. Lembrando, a ONU foi criada em 1945, num cenário pós-Segunda Guerra Mundial, num cenário onde miséria, fome, pobreza, desemprego eram, né, muito acentuados em vários lugares do mundo, mas principalmente na Europa e em partes da Ásia. E em outros países do mundo, mesmo não tendo entrado em guerra, alguns países do mundo continuam com a mesma estrutura, infelizmente, né? Você tem muita gente passando fome e coisas do gênero. Para caminharmos, ó, a ONU tem, né, uma organização que é voltada para o trabalho. Então, a Organização Internacional do Trabalho, ela é sediada onde? Em Genebra, na Suíça. 150 países da ONU participam da Organização Internacional do Trabalho. Com que objetivo? Incentivar a melhoria nas condições de trabalho, incentivar o progresso social nos países. Relações de trabalho, gente, nós sabemos que assim, elas são diferentes em vários países. Tem países onde as leis, né, basicamente não existem. Tem a questão de combate ao trabalho escravo, né, a questão do combate ao desrespeito, né, às condições mínimas e necessárias para que alguém possa trabalhar adequadamente. Então, assim, a Organização Internacional do Trabalho, ela lida com isso. Ao mesmo tempo, né, assim, ó, não é do trabalho, mas na saúde. Aí nós temos também em Genebra, na Suíça, né, a Organização Mundial de Saúde. Então tem 193 países membros e a partir de 2023 terá 192 países membros. Por quê? Porque os Estados Unidos solicitaram, né, em 2025 a saída formal da instituição. Só que na Organização Mundial da Saúde a regra é assim, você pede formalmente agora e um ano depois, né, um ano após o seu pedido, é que passa a valer. Mas esse é um detalhe formal somente. Qual é o objetivo da Organização Mundial de Saúde? Então, elevar o nível de saúde para todos os povos. Então, reduzir doenças, ampliar a rede de assistência de saúde, combater, por exemplo, algumas epidemias, e a exemplo da pandemia de 2020, 2021, né, de Covid-19, a Organização Mundial de Saúde ela foi fundamental. Né? Por quê? Porque a ideia é você, né, fazer com que os países pudessem ter uma conexão maior para desenvolver medicamentos ou vacinas e, portanto, você reduzir a mortalidade em todos os lugares do mundo. Né? Essa é a questão fundamental. Também tem na ONU a Organização, né, Mundial do Comércio. Então, o próprio nome ele vai dizer já o que ela faz. Então, uma Organização Mundial do Comércio, que também está sediada em Genebra, na Suíça. Ela tem 164 países membros, 25 países observadores. Membro é quem é sócio do clube, 25 que integram lá, mas não têm os mesmos direitos. Né? Então, qual é o objetivo da Organização Mundial do Comércio? Destravar o comércio. Incentivar o comércio mundial de forma a, né, tirar os obstáculos. Aí quais são os obstáculos? As tarifas, então os impostos muito altos e outras barreiras. Vamos pegar exemplos aqui, ó.
Barreiras, por exemplo, tem um lugar que usa trabalho escravo, é uma barreira para o comércio. Então, no comércio internacional, esse país que tem esse tipo de prática, ele vai ter que combater lá para que possa acontecer. Barreira sanitária. Então, alguns países, né, vamos pensar, o Brasil está vendendo carne para um lugar qualquer. Aí descobre-se aqui no Brasil uma doença e o país que está comprando a carne ele vai parar de comprar, né, essa carne. Então, as barreiras elas existem e a Organização Mundial do Comércio ela tem esse papel. Como é que ela faz isso? Através de rodadas de negociações, a exemplo de uma rodada chamada Doha, que começou lá no Catar, ela é de 2001 ou 2003, não tenho certeza, né? Mas a Organização Mundial do Comércio, ela visa o quê? Os acordos multilaterais. Aduaneiro é de fronteira, né? Então, assim, é acordo para reduzir imposto, para facilitar o comércio, essa coisa toda. Eu peguei aqui alguns exemplos de notícias, né, envolvendo a OMC que eu tirei do site G1. Então, ó, Trump diz que tarifa de 100% à China não é sustentável e deve se reunir com o Xi Jinping, né, presidente da China, em Pequim, né, em Pequim. Tá. E assim, aí está dizendo, ó, Pequim acusa os Estados Unidos da OMC. Então, na realidade, Pequim está dizendo que os Estados Unidos estão impondo à China condições que não são aceitáveis para o comércio. China deixa de reivindicar o status de país em desenvolvimento para fortalecer a OMC diante de tarifas, né, de Trump. Então vou pegar o trechinho da notícia aqui, ó. O premier Li Qiang anunciou a mudança em discurso feito na terça-feira em Nova York durante um fórum sobre desenvolvimento. E por fim e última notícia, né, de 3 meses atrás, Estados Unidos aceitam consulta do Brasil na Organização Mundial do Comércio, mas dizem que tarifaço é tema de segurança nacional. Tema de segurança nacional para quem? Para os Estados Unidos. Ok? Então eles afirmam que questão é política e não se aplica a revisão. Né? Então que não adianta o Brasil ir reclamar na OMC. Mas é isso, a OMC é aquele lugar em que um vai reclamar do outro. Sabe você quando de vez em quando vai reclamar de alguém, ou por seus pais, ou por seus amigos, ou na escola, para o professor, para a coordenação, ou qualquer coisa do gênero, a OMC serve para isso, ela chama as partes para tentar negociar. Beleza? Vamos adiante aqui, tentar acabar isso, porque senão vai ficar muito longo. 2 órgãos da ONU voltados para a ciência, para a cultura, para a educação. Né? Então nós temos um órgão chamado Unesco. Então, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, sediada em Paris, na França, com 158 países membros, cujo objetivo é o quê? Promover programas de incentivo a alianças internacionais voltadas à educação, à cultura e às comunicações. Gente, melhorar a educação, melhorar a cultura, melhorar a comunicação, fazer intercâmbio de projetos bem-sucedidos entre os países. E temos também o Unicef. Então, qual é o papel do Unicef? Né? O que é o Unicef? O Unicef talvez no Brasil muitos conheçam mais porque, né, tem esse programa chamado, essa campanha chamado Criança Esperança, que é promovida aí pela Rede Globo. Né? Então, o Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Fundo, grana. Né? Então, ele está sediado em Nova York, nos Estados Unidos. Ele não tem uma lista fixa de países membros, né? Mas o Unicef está presente em 190 países. E qual é o objetivo do Unicef? Se é um fundo para a infância, o objetivo é garantir os direitos das crianças e adolescentes, né? Tentando fazer com que estas pessoas elas possam ter assegurado sua proteção, principalmente aquelas crianças e adolescentes mais vulneráveis. Então, né? Situação de guerra, em situação de desastre, de pobreza extrema, de violência, de exploração, é esse o papel do Unicef, tá? E, para a gente caminhar um pouquinho mais, a ONU também tem uma agência chamada de Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que não tem um número fixo de países, mas também atua em 130 países do mundo. E o que faz, né, o Acnur? Ele tenta proteger e apoiar aquelas pessoas que são refugiadas ou que foram deslocadas de seus locais
né? Então, tiradas dos seus locais de origem à força. Então, em 2014, olha esse problema aqui, galera, ó. Em 2014, segundo o Acnur, né, o mundo tinha 52 milhões de pessoas forçadas, né, que tinham feito deslocamento forçado. Em 2024, esse número dobrou. Então foram 120 milhões de pessoas. Então qual é a ideia do Acnur, né? Qual é o objetivo aqui? Buscar refúgio para essas pessoas em outro país e encontrar soluções duradouras para essas populações. Então, repatriar significa levar de volta. Então, se um país está em guerra, quando pacificou, reconstrói ou começa a reconstrução, a ideia é de levar de volta essas pessoas. O Acnur tem um papel fundamental. Para a gente entender um pouquinho melhor aqui o Acnur, eu coloquei algumas informações, ó. Então, só para a gente observar. Refugiados, né, por país de origem em 2020, ó. A Síria, um país lá do Oriente Médio, a Síria tinha 18 milhões de habitantes quando começa a guerra civil nela, da chamada Primavera Árabe em 2011. A Síria tem 6 milhões e 800 mil refugiados. Perdão, a Síria tinha em 2020 6 milhões e 800 mil refugiados. Tá? Para onde foram os refugiados sírios? Para a Turquia, para o Líbano e para a Jordânia. Então, para você que eventualmente acha que os refugiados vão para os países mais ricos, não é verdade. O Afeganistão, 2 milhões e 600 mil refugiados. Para onde foram? Para os países vizinhos, para o Paquistão e para o Irã. O Sudão do Sul, país mais recente criado no mundo, em 2011, numa divisão do Sudão. 2 milhões e 200 mil refugiados. Para onde foram? Para Uganda, né? Para o norte do Sudão do Sul, ou seja, para o Sudão e para a Etiópia. E assim vai. Então, quando nós olhamos, né, o mundo, nós percebemos que assim, há milhões de pessoas refugiadas e essas pessoas precisam de cuidado. E aí, o papel do Acnur é tentar tornar esta questão, né, do refúgio a menos complicada possível. Se é que dá para falar isso? Não dá para falar, né? Porque a situação da pessoa é desesperadora. Você tem que abandonar tudo e fugir do seu país porque você está sendo perseguido, porque o país está em guerra ou porque aconteceu algum conflito ou desastre natural, é extremamente complicado. Recomeçar do zero em outro lugar é muito difícil. Exemplos aqui, ó. Exemplos, né? Vou pegar aqui. Deslocados internos por conflitos e violências em 2001. Veja na Colômbia, mais de 5 milhões. Veja na Nigéria, mais de 3 milhões. No Iêmen, mais de 4 milhões. Na Somália, quase 3 milhões. Na Etiópia, mais de 3 milhões e meio. No Sudão, mais de 3 milhões. Na República Democrática do Congo, mais de 5 milhões. Então, por conflitos internos ou conflitos e violências internas, essas pessoas sendo forçadas a sair. Mas também temos, aquelas pessoas que foram forçadas a sair por desastres ambientais. Haiti, terremoto lá. Então assim, terremoto, aí vem a questão, o Haiti está numa rota onde acontecem, todos os anos, infelizmente, acontecem furacões. 220 mil, Nigéria 107 mil, Etiópia 500 mil, aí a Etiópia aqui, ó, basicamente seca, Sudão do Sul, também tem a questão relacionada à seca, Moçambique, República Democrática do Congo, veja, são milhões de pessoas no mundo, a exemplo daquilo que eu já disse anteriormente, forçadas a se deslocarem por diversos fatores, e aí é essa agência da ONU que tenta cuidar dessa galera. Dito isso, aí vamos olhar um pouquinho o seguinte, A ONU, ela surge no século XX, Só que no século XXI, no final do século XX, lá em 1991, acaba a Guerra Fria. Quando acaba a Guerra Fria, tanto a ONU quanto os países começaram a tentar achar um novo papel no mundo. Então o que significaria achar um novo papel no mundo? É assim, ó, se antes era a guerra nuclear que era perigosa, então a ONU tinha que pacificar o mundo ou impedir que Estados Unidos e União Soviética entrassem em guerra, a partir do a partir do início dos anos 90, esse cenário muda. E aí a ONU vai buscar outros papéis. Então ela
né, vai estabelecer aquilo que nós chamamos de metas do milênio e que alguns vão chamar de 8 jeitos de mudar o mundo. Então não é que a ONU deixa de ter os seus objetivos iniciais, ela continua tendo, mas aí ela vai reforçar isso dizendo, olha, precisamos erradicar a pobreza extrema no mundo. Gente, pobreza extrema, né, está em situação de pobreza extrema toda e qualquer pessoa que viva com menos de 2,1 dólares ou 2 dólares e, né, 10 centavos aí de renda diária. Então erradicar a pobreza extrema é isso, né? A fome, há uma estimativa da FAO em torno de 800 milhões de pessoas no mundo passando fome. Universalizar o ensino básico pra gente aqui no Brasil, né? Vai até o ensino médio, de maneira geral. Então universalizar é fazer com que todas as pessoas em idade de estarem no ensino básico que estejam escolarizadas ou que estejam cursando, tá? Promover igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. Nós sabemos que, né, esta igualdade ela não existe. Ela é um pouco, né, assim, as condições são um pouco melhores em alguns lugares e muito piores em outros. Outra coisa, reduzir mortalidade infantil, melhorar a saúde das mães ou saúde materna, combater doenças como AIDS, malária e outras doenças que ainda matam, né, milhares de pessoas ou milhões de pessoas no mundo é um dos objetivos. A discussão ambiental passa a ter uma força gigantesca, então nos anos 90, né, sustentabilidade ambiental e parcerias para o desenvolvimento, esses são os objetivos principais da ONU na atualidade, ou se nós quisermos, né, nesse contexto de século XXI. E aí então, eu vou caminhando aqui para o final, mas para te mostrar como é que ela tem feito isso. Então a ONU tem um programa chamado PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas, né, ou Agência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e aí ele vai fazer o quê? Vai tentar promover ações voltadas para o desenvolvimento sustentável, coordenar as ações, né, em âmbito global, frente aos desafios. Qual é o desafio hoje? Mudanças climáticas, né? Então tentar reduzir aí ao máximo aqueles elementos que causam as mudanças climáticas ou que causam, né, o aquecimento global. E aí você precisa de alguém para coordenar esse papel, né? Além disso, a ONU então ela vai estabelecer, né, aquilo que são chamados de ODS, ou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então tem 17 objetivos, né, que vão da erradicação da pobreza a parcerias, né, e meios para implementação aí de diversos itens, quer dizer, de todos esses itens. Fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, energia limpa, tratamento decente, trabalho decente, crescimento econômico. Então assim, os ODS estão aí. E a ONU então, ó, já que eu estou falando de mudanças climáticas, a ONU criou um painel chamado IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Ele não é dos anos 90, ele é um pouco anterior, ele foi criado lá em 1988, né? E ele faz o quê? O IPCC ele não produz pesquisas, né, sobre mudanças climáticas. O IPCC valida pesquisas sobre mudanças climáticas. Então ele avalia as pesquisas feitas e ele vai validando, dizendo, ó, essa pesquisa aqui, ok, vamos lá, né, vamos pegar esses relatórios aí e vamos, né, trabalhar em cima disso. Então o IPCC ele é fundamental para que os países possam, entre outras coisas, medirem como é que eles têm avançado nesse processo de melhoria das condições ambientais. E para encerrar, não menos importante, tá? Então nesta questão das mudanças climáticas, a ONU e, né, o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criou as chamadas COPs. O que é uma COP? É uma conferência, ou seja, uma reunião das partes. Então nós já tivemos, né, vamos chegar na 30ª COP, né, agora, que está acontecendo, vai começar agora em Belém do Pará. Você já deve estar assistindo aí algumas coisas a esse respeito. Muito bem, o que é uma COP basicamente?
A COP, ela é, né, uma reunião em que os países vão negociar acordos, vão compartilhar informações científicas, vão revisar, né, documentos, verificar o processo, o que eles já avançaram, né, nestas questões. Então o objetivo da COP é reunir os representantes dos países, discutir e negociar medidas, né, políticas e econômicas relacionadas né, ao combate às mudanças climáticas. Então nós tivemos aí, eu peguei aqui a 26, a 27, a 28, a 29, né, para falar da 30. Então vamos lá, ó. Na COP 26, que foi realizada em 2021, né, o principal documento que saiu de lá foi, né, limitar o aumento teve um documento, quer dizer, um acordo geral para limitar a ideia do aumento das temperaturas globais em 1,5 grau. Fala assim, ó, vamos trabalhar todo mundo para que, né, o aquecimento global não supere esse 1,5 grau. Muito bem. 2027, no Egito, criou-se o quê? Um fundo de perdas e danos, né, e apoio financeiro aos países mais vulneráveis. Então tem países que são muito mais vulneráveis do que outros a essa questão. E aí ficou lá, né, criado o fundo. Em 2028, perdão, a COP 28 de 2023, nos Emirados Árabes, aí ele vai reconhecer assim, ó, essa COP vai reconhecer a necessidade e a urgência de fazer transição energética, ou seja, dos países dependerem menos dos combustíveis fósseis e produzirem mais energia limpa. E em 2024, né, ficou acertado o quê? Né, entre os principais documentos, as bases para o mercado global de carbono, e aí é a meta de financiamento. E agora, né, na COP30, deixa eu me colocar aqui, ó, no meio do símbolo da COP30. Tal. Então, a ideia é discutir financiamento climático, vocês já estão vendo que as reuniões aí, os países falando que vão botar dinheiro por aqui, a preservação da Amazônia, então a ideia de fazer em Belém do Pará é para levar a galera para o meio da Amazônia mesmo, para poder entender um pouco melhor como é que funciona a floresta. A transição energética continua forte. A ideia de justiça climática, que é entender o seguinte, né? Os países que menos provocam problemas ambientais são aqueles que mais sofrem com os problemas ambientais. Então a ideia de compensação aí para fazer justiça neste quesito. Reduzir as emissões de gases poluentes e criar políticas de adaptação, né? Então, por exemplo, aumentar a ideia de resiliência seria assim, já que eu não tenho como eliminar o problema, mas como é que uma cidade pode se adaptar melhor ao problema, por exemplo, das enchentes, como é que ela pode se adaptar melhor, né, à questão, sei lá, da seca ou da falta d'água e por aí vai. E a COP30 está sendo entendida como uma grande oportunidade para o Brasil, para ele buscar ainda mais reafirmar o seu protagonismo na pauta ambiental. Dito tudo isso, e depois de 57 minutos, né, não sei quanto tempo você viu exatamente, eu espero que tenha visto o máximo possível e que possa te ajudar. Eu chego ao fim agradecendo aqui a sua participação, o seu tempo comigo e dizendo para você o seguinte, né? Este é um assunto importante para entender um pouco das relações internacionais, para entender como é que elas funcionam. E se você chegou até aqui, deixa eu te dizer, eu não fiz grandes críticas à ONU, porque muita gente vai falar assim, ó, a ONU é uma organização ultrapassada, que tem várias limitações. É verdade, ela tem várias limitações, mas a ONU é uma organização que tem a sua importância, que tem a sua relevância no cenário político e geopolítico mundial, e eu considero a organização extremamente importante, tá certo? Obrigado pela sua presença, deixa um comentário aí no vídeo, se puder se inscreve aí no canal porque vai ajudar a gente, né? Bons estudos para você e nos veremos em breve em mais um encontro aqui no nosso canal. Tchau, tchau, gente, fiquem bem, né? Bons estudos e até mais.